Então, bom, muito obrigada por estar aqui comigo e muito obrigada a Sheila por me receber e iniciar essa palestra, que não é realmente uma palestra. Eu vou falar um pouco do meu projeto e um pouco de minha essência. Então, eu sou francesa, nasci em Paris, faz 38 anos. Morei em 8 países, a minha 8ª expatriação. Eu falo 5 idiomas e eu me formei em ciências políticas e jornalismo. Trabalhei 7 anos na televisão francesa como apresentadora. E hoje meu projeto é resgatar a autoestima dos adolescentes. Eu gosto de ir nas favelas, nas escolas públicas, para falar das grandes figuras negras. É uma coisa que me nutre a alma. Eu fiz meu mestrado na Sciences Po sobre esse assunto, que era a invisibilidade dos negros na televisão francesa. E esse foi muito interessante para mim, de me dar conta que tinha muitas coisas legais para ser contadas sobre os negros. Eu estou de uma família com muita diversidade. Minha mãe se casou 5 vezes, tive 5 filhos com 4 pais diferentes. Eu nasci em um gueto parisiense, o pior da França, em Corbeil-Essonnes. E o que me inspirou na minha vida foi grandes figuras, mas de todos os lados. Meu pai é de origem judaica e muçulmana, descendente de falasha da Etiópia e islamizados por ser na Gâmbia, dentro do Senegal, é um país da África do Oeste. E não tive a oportunidade de crescer com ele, mas é dentro de minha sangue. Então, temos uma assembleia geral dentro de mim que se conflictam, tem 50% de branco, 50% de negro, com sangue judaica, muçulmana, católica, casada com um católico aristocrata. Meu filho é branco e loiro. Meu irmão maior, o pai dele se tornou rabino. Assim, tem uma mescla, é a United Color mas eu vejo isso realmente como uma riqueza, porque eu posso sentir e me colocar no lugar de muitas pessoas, como também estar no lugar da mulher. Eu acho muito difícil deixar os homens escolher ou se encarregar da causa feminista, quando você é um homem e que não sabe o que é ser discriminada na real empresarial sendo homem. Então eu vejo que estamos em uma época que está completamente em uma mudança, em uma transformação. Eu ouvi falar você de física quântica. Hoje, o coaching, o desenvolvimento pessoal, a autoestima, como resgatar isso, esse me ajudou muito. Muito, porque eu venho de uma família bem disfuncional. Assim, para colocar aqui na mesa, meu pai vem de uma aldeia, até hoje não tem eletricidade. Tem água no poço, tem muitas coisas bem difíceis que aconteceram na minha família quando cresci. Os assuntos das crianças queriam nos pegar quando estávamos pequenos, porque minha mãe era uma sindicalista comunista, super engajada, então não cuidava de nós. E nos deixou assim crescer e sem ter nenhum não em nossa casa, tínhamos o direito de explorar tudo, mas ela não estava realmente dentro do lar. E então tive várias vezes assim, a opção de ser adotada por outra família, de ser levada para uma instituição. Não aconteceu, e eu acho que tem uma estrela que
de uma certa forma me deixou experimentar uma bagunça bem complicada, assim, desafios que me deram, a verdade, muito poder. Eu agradeço hoje estar com toda essa diversidade dentro de mim, porque isso me dá a oportunidade de elevar o debate, que a verdade tem só uma raça, o Homo sapiens, e que estamos todos juntos, e hoje todas juntas. E que eu acho que por meio da mulher, como somos as que criam, que dão a luz, somos assim, o ventre do mundo. Mas também damos luz, às vezes, a homens que matam, que são agressivos. E que temos o poder de educar, de dar muito amor, de ensinar a eles a se respeitar, a respeitar todas as religiões. Eu, na minha confusão, também nós representando uma república laica, onde aconteceu os atentados da Charlie. E isso me fica com muita dor na minha carne, porque eu sei que os próprios terroristas são de minha sangue. O Koulibaly, dentro de minha família tem Koulibaly, tem primos que se chamam Koulibaly, então isso me emociona. Eu achei, será que é meu primo? Um dos meus primos. A verdade, se vamos no árbol genealógico, talvez temos raiz, provavelmente, porque somos todos descendentes da África e da Lucy. Então, hoje eu vejo os terroristas também como irmãos, que temos que escutar, que temos que saber por que nossos filhos caem nessa loucura, porque eles escolhem o lado escuro, porque eles caem nessa loucura de ódio, de matar, quando a verdade, eles matam criaturas de Deus. Somos todos criaturas de Deus. Então, como o Deus pode ensinar a matar os filhos deles? Então, é uma bagunça emocional bem forte que me pegou. Eu fiquei assim uma semana sem poder abrir os olhos. Eu fiquei na minha pele, na minha mente com uma dor, porque eu não entendo que os próprios franceses fizeram um ato terrorista contra a França. Porque antes de serem muçulmanos, eles são franceses. A cara da França é multicultural e multiracial. É a riqueza de nossa história, de 400 de escravidão, 300 anos de colonização. E hoje temos que assumir nossa nova cara. E quando eu vejo esses atentados que foram feitos por, claro, uma dimensão espiritual fundamental, que eram as caricaturas do Maomé, eu acho que tem uma ferida maior dentro dessas crianças, que é de não se sentir parte de um grupo, parte da França. E esse é um assunto bem complexo, mas somos todos seres humanos e hoje as mulheres temos esse cargo de educar nossos filhos com muita mais compaixão, empatia por a diversidade de nossos povos, por a herança, a tradição. E que hoje, quando sinto dentro de minha pele a dor que foi causada por uma estigmatização, uma loucura extremista horrível, que matou milhões de judeus, que foi faz pouco tempo. Agora vamos repetir e estigmatizar outra comunidade e colocar todos os nossos mães, todos nossos assim toda a nossa incompreensão em cima de uma comunidade.
eu acho que temos que reconstruir juntos. Os brancos de hoje, os judeus de hoje, os muçulmanos de hoje, os alemães de hoje, não são os negros de hoje não são responsáveis por o que aconteceu ontem com toda essa loucura. Mas essa nova geração, somos todos responsáveis de reconstruir juntos e de reequilibrar dentro da história internacional o que foi feito de bom por todas essas comunidades. E então o meu projeto, que me nutre a alma, e que surgiu quando eu fiz meu mestrado sobre a invisibilidade do negro dentro da televisão francesa, era de me dar conta que houve muitas coisas positivas. A geladeira foi inventada por um negro, a antena parabólica, o passamarca, tem muitas coisas maravilhosas. Aqui no Brasil, quando vejo 52% da população afrodescendente e que vejo só 4% na televisão estigmatizado sempre ao redor de esporte, de música e de crime, atos violentos, eu acho que temos que se elevar o debate mostrando personagens inspiradores como o Teodoro Sampaio, como os irmãos Rebouças, como o Machado de Assis, porque a verdade, conhecemos as ruas, mas não sabemos o que são afrodescendentes. A maioria dos brasileiros não sabem que são afrodescendentes. E foram engenheiros, inventores, que trazem muitas coisas bacanas. E achou muito interessante ter personagens muito inspiradores. E é o que tenho dentro da comunidade judaica, que temos muitas figuras inspiradoras, muitas pessoas que trazeram muitas coisas positivas para esse mundo, para nos inspirar. E eu quero convidar vocês a pensar, porque hoje estamos em um ambiente bastante branca, gostaria de vocês pensar, eu li isso em um livro que mudou minha vida, que se chama Minhas Estrelas Negras, do Lilian Thuram, que é um jogador de futebol, que várias jornalistas me falaram, mas um jogador de futebol escreveu um livro interessante, então olha todos os preconceitos da inteligência física, que não pode também ter uma inteligência intelectual. Então esse livro vai assim, ele sempre gosta de perguntar às pessoas, quando vocês escutaram falar dos negros na escola, a maioria dos interlocutores deles falam, quando tocamos o assunto da escravidão. Então coloca-se no meu lugar. Imagina-se num país onde tudo o que foi feito de maravilhoso foi feito por os negros. Ao redor das coisas, todas as coisas sutis, lindas, arquitetural, os filósofos, os autores, os engenheiros, os revolucionários, tudo o que foi feito de maravilhoso, de inteligente, de supremo, foi feito por os negros. Até o ser supremo, claro, é negro. E Jesus Cristo é negro. E a única vez que você escuta sobre seus ancestrais são 2 páginas que falam que seus ancestrais eram escravos. Como você poderia se desenvolver numa sociedade onde, ademais, dentro da televisão, a única coisa que se fala sobre os brancos é que são traficantes de droga, violentos, animais, pobres, carentes, e bom em esporte e música, são as 2 coisas positivas. Como você, nesse lugar, você poderia se desenvolver como ser humano com poucas referências? E essa fala me levou a pensar, uau, é verdade. Dentro dos livros escolares, dentro da televisão, temos que reequilibrar.
e reequilibrar ao redor de todas as comunidades. O que me toca nesse momento é a causa negra, porque estou em um país que me deu esse espaço de falar e de elevar o debate sobre isso. Então, claro, poderia também falar dos gordos, dos deficientes, dos asiáticos, bom, mas eu prefiro tomar um assunto que masterizo bastante por causa do meu mestrado e desenvolver e fazer o que posso nesses 2 últimos anos que sobra para mim estar no país, mas quem sabe. O que me anima é, quando vou nessas escolas, de ver essas luzinhas que prendo nessas crianças, nesses adolescentes, que quando estou falando de pessoas inspiradoras, de médicos, de advogados, de filósofos negros, eles se sentem então capazes de poder empurrar a porta das universidades. E estou fazendo essas ações a um nível muito pequeno, porque eu vou em aulas de escolas onde vou ter talvez 200 pessoas escutando a palestra. Bom, mas que será 3 fora de essas 200 pessoas que escolhem se tornar médicos, advogados ou graphic designer? Estou feliz. Mas estou ensinando o que eu hubiera gostado ter aprendido quando eu estava nas bancas da escola. E também, hoje estou criando um canal YouTube porque eu sei que também as crianças não abrem mais livros. Então, estou dando dicas sobre autoestima. Então, isso é para todo mundo, basicamente para essas pessoas carentes, porque eu não acredito que elas são tão carentes. E por quê? Porque quando eu vejo a produção do Carnaval, que é um dos eventos mais poderosos, mais conhecido internacionalmente, com uma repercussão maravilhosa no mundo inteiro, eu vejo que são quem que organiza esse carnaval. São essas pessoas carentes das favelas. Quando você, a organização parametrada, quando você vê a criatividade, o jeito deles colocar tantos esforços para fazer desse evento o evento mais incrível do mundo, eu acho que temos no Brasil muitas pessoas com muito talento, muito potenciais que deixamos invisível na sociedade e que deixamos por um lado e que realmente as empresas brasileiras, se o Brasil está assim, que seja assim, o que as mídias falam, o Brasil está assim. Eu vi, meu irmão mora no Brasil faz 17 anos, ele está casado com uma brasileira. Eu vejo que em 10 anos o Brasil mudou completamente. E vejo que as empresas brasileiras, como as francesas também, que temos também esse mesmo problema, faltamos de pessoas formadas, faltamos de pessoas, de executivos, de engenheiros, e trazemos muitas pessoas de fora, da Argentina, da Europa, dos Estados Unidos, assim, muitas pessoas trazemos de fora. Porque não temos bastante pessoas formadas aqui, quando a verdade, o que se precisaria é mudar o que é dentro das mídias com ilustrações positivas de pessoas desse nível social, econômico, para eles acreditar que eles podem empurrar a universidade, que eles podem se formar para depois conseguir um trabalho. Mas é como se eles acham que não vai dar certo, porque tem 2 mundos, e eu convivo na elite, então eu vejo bem, o tempo todo falo com as socialites, mas vocês falam comigo que não tem racismo no Brasil, porque é um país tão diverso, tem muita assim, miscigenação, claro,
Mas olha ao redor de você e convido vocês em todos os eventos a partir de hoje de olhar onde estão os negros. Só servindo nós. E sempre sou a única negra. E nem sou brasileira. Então, eu convido a vocês a olhar para também, porque somos todos com o poder de mudar nossa sociedade. E o que vai mudar nosso mundo, nosso Brasil ou a França é realmente nos encarregar de um papel de, ok, como posso mudar isso no cotidiano, em nosso pequeno redor? Como posso, talvez, inspirar 3 crianças carentes ao redor de mim, só 3, de minhas empregadas, para estar segura que ela vai estudar em uma universidade, que ela vai escolher uma carreira que vai poder reequilibrar e dar a possibilidade de ter nós mulheres, nós com nossa diversidade, assim, mais e mais presente nas decisões. Eu, que seja pró-Dilma ou contra Dilma, eu acho um símbolo forte de ter uma mulher presidente. É um símbolo. E não é assim, pequeno país que não importa, não. Mesmo que ela está errada, né? Que seja... Eu não acho que você chega nesse lugar sendo só errada. Claro, mas é toda uma família, a corrupção está na DNA do país. É a primeira presidenta aqui no Brasil. Em todos os partidos, não é só. E eu acho que cidadão brasileiro. Na Europa também, mas faz muito mais tempo que estamos corruptos. Desde que Dom João e é muito mais organizado. É verdade, desde Dom João. Mas eu acho que isso é... Mas aqui no Brasil, mas é bom que tudo isso está levando a ser na luz, para também o povo brasileiro de se levantar e de também decidir qual vai ser o futuro do país. Porque esse também tem a oportunidade hoje, por meio da internet, a divulgação da informação é muito mais forte. Eu acho também que vamos ter que refundar também como estamos lidando com a educação, porque foi um francês que inventou. O Jules Ferry decidiu que era dentro de uma aula com 30 cadeiras, em frente de como se chama? Quadro negro, e com o professor, que é o ser supremo, que sabe tudo e que vai compartilhar. Mas quem sabe que seja talvez uma coisa assim, onde estamos compartilhando cada uma de nossas experiências de vida. Quem sabe, mas hoje, com a internet, com as vídeos, vendo também o poder da estimulação audiovisual, de ver como cientificamente é comprovado que uma criança, depois de 20 minutos, já não escuta mais, já não pode mais se concentrar. Então, talvez vamos estar todos com iPad, vamos estar todos com escolas em todo o mundo, já Harvard, já Stanford, já MIT oferecem cursos gratuitos online. Então hoje, eu também quero dar tudo o que eu sei de minhas experiências próprias, eu quero também compartilhar todas as dicas que eu usei de me transformar fisicamente, ou a maneira de me vestir. Agora fui com uma estilista na Brás, na 25 de março, e fiz looks de Jackie Kennedy com menos de 100 reais, com perulas de 3 reais na 25 de março, para mostrar aos adolescentes como se apresentar para uma entrevista de trabalho. Porque você precisa quebrar todos os clichês, já com a aparência. As pessoas que não acham que a aparência é importante são talvez pessoas que também acham que o dinheiro não é importante. E que outras coisas. Eu vejo que, compartilhando também como fazer um currículo graficamente lindo, dar dicas de como ir viajar para a França por um ano, gratuitamente.
de au pair. Eu fiz isso na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na Alemanha eu convivi com uma condesa da Alemanha, a condesa von Saurmauer, com 4 filhos e uma avó. Era au pair. Au pair é um sistema intercultural onde você vem, a imersão total dentro de uma família, é gratuito, eles pagam para você vir e de troca você ajuda eles com os filhos 3 até 5 horas por dia. Então pegar as crianças na escola, levar eles nas atividades, porque a verdade, ter uma babá na Europa, nos Estados Unidos, legalmente o mínimo do mínimo é 7 mil reais. E uma au pair custa 700 reais. Então é muito mais acessível e é uma troca gana-gana. E não tem nada de segregação onde a au pair vai comer na cozinha, não. É inclusive, ela faz parte da família. E hoje, como tem muitas famílias monoparental, eles procuram também muitos garçons au pair, muitos filhos au pair. É a partir de 18 até os 26 anos e também eu estou divulgando este para o canal YouTube para as crianças dessas favelas, para todo mundo. Existem muitas agências no Brasil que fazem isso e é muito pouco conhecido. E estou também ensinando para eles como criar o perfil para também poder atingir essas agências, para quebrar também os preconceitos de eles talvez não querem assim mandar uma pessoa de uma favela. Então eu mostro como se vestir, como fazer o folder com as fotos inspiradoras deles cuidando de outras crianças, como fazer o currículo deles de um jeito incrível, para eles assim poder chegar com ferramenta de transformação física também de lo que eles vão falar, porque eu acho que também todos temos somos únicos e todos temos muitas histórias inspiradoras, muitas coisas, desafios que tivemos que lograr, muitas coisas difíceis. Todos temos que esqueletões dentro do armário, que são também coisas. Para mim, todos os meus esqueletões são coisas que me deram muito poder. Atrás de cada fracasso, eu tive um presente enorme de estar no lugar certo, em um determinado momento. E eu vejo que, uau, temos que também compartilhar nossa vulnerabilidade, que às vezes essa vulnerabilidade é uma coisa inspiradora. Claro, podemos mostrar tudo o que é maravilhoso, mas eu acho que fica muito mais legais mostrando o nosso caminho, como fizemos para sobrepassar uma coisa difícil. E quando eu vejo meu pai, que acabou na rua, sem teto, quando a última vez que eu vi ele tinha 11 anos e ele morreu quando eu tinha 15. E eu vejo, o sonho dele era chegar para a França, ganhar dinheiro e ajudar a família lá na África. Ele chegou na época, nos anos 60, e eu acho que foi um choque cultural de não poder ter sucesso sendo negro hebano, com poucos recursos financeiros. Foi muito difícil para ele. E ele caiu no álcool. Minha mãe decidiram de se divorciar. Ele caiu ainda mais. Ele jogava muito nas coisas de cavalo. Mas eu vejo hoje de ter meu pai que quis algo melhor para ele. Ele crescendo nessa aldeia, achando, eu vou ser um intelectual, eu não quero ser agricultor e trabalhar a terra como todos naquela aldeia. Eu quero, assim, ir viajar para o mundo.
E ele viajava para cada férias, ele ia para Senegal para aprender a falar francês, porque a Gâmbia se fala inglês. E então ele tinha esse sonho. Ele conseguiu viajar por tantos países. Nessa época não se podia viajar de avião. Então ele foi de hitchhiking, de carona, atravessando uma boa parte da África desse jeito, com um sonho. E hoje eu tenho que honrar o sonho dele. Então, claro, ele teve uma fim muito triste, mas eu consigo a sentir ele dentro de mim, e eu estou muito bem com essa história. E também estou muito bem com a história de minha mãe, que com a vida dela, ela escolheu ter uma diversidade dentro dos esposos dela, dentro também dos filhos, mas também minha avó, por parte de minha mãe, já se casou com um iraniano e com um homem da Guiana Francesa, um negro. E ela era loira de olhos azuis. E eu vejo que já dentro de minha família tive, já por parte de minha avó, uma mulher que era super avant-gardista. Na coisa da inclusão e da diversidade. Hoje eu escolhi outro caminho por mim, que é criar meu filho dentro de uma família unida, dentro de uma família equilibrada, mas quem sabe, posso agradecer hoje ter isso, quem sabe se será assim amanhã, não sei. Mas eu sei que estará no meu presente, decidindo que, com minha história, quero compartilhar muitas coisas desafiadoras para elevar o debate e mostrar que tudo é possível e que o que me ajudou muito é estudar, trabalhar muito minha autoestima por meio de desenvolvimento pessoal, com Anthony Robbins, com o Mark Forum, com vários, com a programação neurolinguística. Isso me ajudou muito a reprogramar minha mente. Porque quando também apliquei para a Sciences Po, que é uma das escolas onde se forma a elite francesa, eu estava em autossabotagem de que eu não podia, como mulher negra de uma família humilde, entrar nessa escola. E a verdade, eu entrei, tive 3 examinadores que me desafiaram com muitas perguntas difíceis. Acabei sair chorando. Eles me ligavam por a noite e me falaram que era acceptado. E dentro dessas aulas, eu sempre era uma das melhores alunas. Então eu vi como também a sociedade me fez acreditar que não podia. E que tinha que ir lutar para mim mesma, para me afirmar e sonhar. E também, a primeira coisa, me autorizar a ter acesso ao melhor. E igual de conviver com condesa, com um príncipe, com várias pessoas, em um ambiente que me atraiu também. Eu também escolhi me autorizar de me casar com um homem que era generoso, que era equilibrado, que talvez não queria reproduzir minha história. Mas eu vejo que não todo é perfeito. Estamos também seres humanos assim, como nosso coração acaba sendo assim quando estamos dentro da caixinha embaixo da terra. Então eu vejo que tenho hoje uma vida privilegiada que eu criei, mas tive que me autorizar primeiro para chegar lá. E li muitos livros da Nadine de Rothschild, muitos livros sobre o protocolo, sobre os códigos,
E hoje quero divulgar também tudo isso, porque eu acho que estamos em uma sociedade também com muito protocolo e muitos códigos escondidos. E eu acho que temos que incluir, compartilhar, educarmos as crianças, nossos adolescentes que vão estar o futuro de nosso mundo. E para voltar no assunto de nossa diversidade, de sua iniciativa, eu acho que como ventre do mundo, nós mulheres temos assim, a liberdade de poder mudar nosso mundo. Realmente. Porque a verdade, nossas religiões são 90% delas são iguais. Tudo no mesmo caminho. Sim, E muda nasceram no detalhes. mesmo lugar. E a verdade, temos que ter muita mais compaixão, muita mais empatia. E essa iniciativa é muito inspiradora. Porque acho que é nós, quando eu escuto a Alain Prost falar, mas por que não temos mulheres em Fórmula 1? Não precisa. Não, é que somos, de uma certa forma, garante da descendência, da herança. Então não podemos se tomar riscos desnecessários. Porque estamos todas assim mais filhas, irmãs. E então, e avós. Mas que realmente Essa parte boa. acho que podemos elevar o debate com nossa própria família, as pessoas ao redor de nós, de aceitar, respeitar os outros, porque Deus não nos ensinou a matar assim, criaturas dele. Gente, eu não conhecia a Rainha de Sabá, mas certamente ela é a própria, não é? Não é? Alessandra, eu não ofereci esse livro. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. A Bom te ama, foto. Sim. Com livro, com livro. Ah, sim. Super claro. Com livro. E vou só acabar uma coisinha. Então, claro. E depois, quem quiser falar, a gente continua assim, não. A gente vai, termina, a gente serve a sobremesa e vai sentar e conversar de novo. Tá bem? O que vocês acham? Ótimo. Uma coisa que eu acho importante. Não, agora saiu minha ideia. Mas eu sendo um próprio território ocupado dentro da minha cabeça com tanta diversidade, eu vejo também, tenho muita fé que nosso mundo está indo por um caminho melhor, com muita desperta da consciência ao redor da transformação do ser humano, ao redor do despertar também, ao redor de toda essa espiritualidade, desses caminhos alternativos. E quando eu vejo iniciativas assim, eu realmente quero convidar vocês a esta parte de minha vida. E eu faço palestra gratuitamente, então não tenha medo de me usem. Sim, me usem. Me usem assim, porque essa é a minha causa. Poder trazer com vocês todas em suas ações beneficentes. Estamos todas juntas na mesma caminhada. E eu hoje, sendo consulesa da França, claro, tenho muita atividade oficial, recebo 6.000 pessoas por ano na minha casa. E vou receber vocês segunda-feira, que tem uma degustação gastronômica. Vou mandar o convite às 8 horas da noite com o esposo, são convidadas na minha casa. Mas eu vejo que todo o privilégio
que tenho hoje. Porque às vezes tem pessoas na comunidade francesa que se sentem machucadas por minha posição. Mas o que me dá coragem é que vou escrever um artigo para a Folha, vou receber 4.000 e-mails positivos e 3 negativos. Então, eu sei que tem espaço para todo mundo poder se expressar. Como estamos defendendo a liberdade de expressão, eu vou tomar essa possibilidade. E também eu vejo que onde cheguei, não posso só continuar de aproveitar o Dom Pérignon ou Petit Four. Mas esse título, eu trabalhei 7 anos na televisão francesa, nunca tive a oportunidade de me expressar. Hoje, com esse título, esse me dá a possibilidade de me expressar, então eu vou tomar essa oportunidade. Também não sou assim formada nesse assunto, não sou qualificada, mas eu só vou falar com o meu coração e realmente falar sim a todas essas coisas que chegam para mim, porque Sheila me contactou e me falou, gostaria muito de você vir falar. Bom, qual é a minha legitimidade por estar aqui? Não sei, mas esse chegou para mim como um presente e talvez cada uma vai estar tocada com uma palavrinha diferente. Então convido muito vocês a compartilhar suas histórias, porque somos mulheres do futuro, somos mulheres guerreiras, mas guerreiras da paz, da luz. Obrigada. Nossa, não. Sabe que... Monsuleza, parabéns. Eu acho que deveria falar numa televisão para todo mundo escutar, para todo mundo ver, porque o que você falou é muito bonito. Agora, eu vou dizer...